Bem-vindos ao podcast da Nutricionista Diz que Sim. Sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falo sobre como a alimentação deve ser simples, fácil e descomplicada. E hoje trago aqui um tema em que quero falar sobre uma coisa que acho importante e que de alguma forma transmite a minha realidade e que vos pode ajudar. Ser mãe, ter uma rotina agitada, com 2 filhos e no meio disto tudo tentar ter uma alimentação saudável. Porque se há coisa que eu sei e que vivo todos os dias é que a verdade é que isto é bastante desafiante e a verdade é essa. E se me acompanhas, sabes que não faz sentido falarmos sobre alimentação sem falarmos da vida real, do que se passa desse lado e da tua rotina diária. Primeiro que tudo, e uma das coisas que eu tenho trabalhado em mim e que vos aconselho também a fazer é refletirem em que fase é que estão, uma vez que a nossa vida não é sempre igual. Por exemplo, e dando-vos aqui o meu exemplo pessoal, antes de eu ser mãe, treinava 5 vezes por semana, cozinhava pequenos almoços diferentes todos os dias, tirava fotografias todos os dias e hoje em dia para mim isso é completamente impensável. Primeiro, porque para o fazer teria de dormir muito menos e porque também não tenho disponibilidade mental, e isto é importante dizer-vos, não tenho disponibilidade mental para tal. E quanto ao exercício, e apesar de ser uma prioridade para mim, a verdade é que hoje em dia o que cabe na minha rotina, nas minhas prioridades, são 2 a 3 vezes por semana e espero um dia, quem sabe, conseguir voltar às 5 ou 6 vezes por semana. Mas hoje em dia, e eu acho que é muito importante este trabalho interno, eu aceito completamente isso, naturalmente e sem me culpar. E eu acho que muitas das vezes o que acontece é, nós estamos-nos constantemente a comparar à pessoa que éramos. Mas, por outro lado, também considero, claro, que nós não nos devemos responsabilizar da melhoria ou da mudança que queremos para nós. São coisas que são distintas. Quando nós falamos aqui do tema da maternidade, a verdade é que há noites que são mal dormidas, há cansaço acumulado e claro que isso vai sempre influenciar a forma como pensamos, como decidimos e também como nos vamos alimentar. Por exemplo, num dia mais cansativo, eu própria tenho fome emocional e acho que é importante partilhar isso com vocês. No entanto, hoje em dia é completamente consciente e isso é fundamental acontecer. Ou seja, quando eu se calhar encomendo uma pizza ou um hambúrguer, eu sei que tenho fome emocional, mas eu assumo disso. E quantas das vezes é que nós nos esquecemos disto? Ou seja, nós estamos muitas das vezes a funcionar a 20%, a 30% com tudo o que acontece, mas queremos estar constantemente a 100%, mesmo não tendo essa capacidade. E muitas das vezes também, já para não falar do final do dia, que é quando os nossos filhos precisam de nós, quando nós saímos do trabalho cansadas e temos de tentar estar sempre presentes, não é? Então, o que é que eu comecei a fazer de diferente na minha vida? Primeiro, eu comecei muito a assumir a fase em que eu estou, ou seja, o que é que eu sou ou não sou capaz de fazer. Eu acho que este exercício é mesmo muito importante nós fazermos. Se eu estou numa fase mais exigente, ou seja, com rotinas mais agitadas, com trabalho, com pouco tempo, eu não posso ter expectativas de alguém que tem tempo, que tem energia, que tem disponibilidade. E quando nós fazemos este exercício de aceitação, tudo muda. E eu queria mesmo que acreditassem nisso, porque, e volto a referir, não é desresponsabilização, é a mesma aceitação, são coisas totalmente diferentes. E de acordo com isso, ou seja, de refletir em que fase é que eu estou, comecei a olhar para o meu dia-a-dia com mais atenção. Ou seja, como é que é o meu dia-a-dia na prática? Onde é que estão as minhas maiores dificuldades? Quais é que são os meus desafios? Como é que funciona o meu final do dia? Os meus filhos adormecem bem ou não? E ao jantar, tenho as refeições preparadas ou não? E à noite, estou muito cansada, tenho fome emocional? E a verdade é que só depois de perceber é que faz sentido criar estratégias e é fundamental que cada um de vocês o consiga fazer. A minha sugestão até passa por pegarem num caderno, numa folha, escreverem o vosso dia-a-dia, a vossa semana, tudo, tintim por tintim, como se costuma dizer, com as maiores dificuldades e depois sim um plano de ação. Porquê? Porque quando nós percebemos quais é que são as nossas dificuldades ou os nossos desafios, nós vamos conseguir ter então estratégias para o fazer. Como eu costumo dizer, e é uma das frases que nos caracteriza, o melhor plano para ti é aquele que tu consegues cumprir, porque eu te garanto, podes ter muitos planos, mas se não for de acordo com o que tu consegues cumprir, não vai resultar. E este plano de ação pode ter várias coisas simples, ter refeições mais práticas, ter opções preparadas e congeladas, saber o dia específico em que vais às compras e as horas,
ir comprar comida ao takeaway ao sábado ou ao domingo para teres a marmita de segunda, porque a verdade é que nós não estamos constantemente motivados. Era bom, mas isso não acontece, não é? Não aparece todos os dias. Ou seja, se nós tivermos uma rotina, mesmo quando nós não temos motivação, ajuda-nos a continuar. Porquê? Porque na verdade as coisas já estão feitas e preparadas. Por exemplo, numa semana mais caótica, quando tudo parece que vai correr mal, não é? É totalmente diferente eu ter uma sopa e um frango no congelador do que iniciar uma semana sem os alimentos em casa. Faz toda a diferença. A forma como nós vemos a nossa alimentação é totalmente diferente, porque nessa semana vamos sentir que mesmo fora do controle está tudo controlado. Isto é uma frase muito interessante. Temos de perceber que ter consistência não é estarmos sempre a fazer tudo a 100%, e que não temos de estar sempre a sentir que estamos a falhar. Se calhar há um dia em que eu cheguei a casa tarde e não vou fazer legumes e não tenho legumes e está tudo bem. Só tenho de pensar, como é que eu consigo no dia seguinte ou de que forma é que eu vou melhorar da próxima vez que isso acontecer. Se há um dia em que os meus filhos estão mais cansados, em que eu fico com a cabeça feita em água, vocês acham mesmo que eu, mesmo sendo nutricionista, vou fazer legumes? A verdade é que isso não vai acontecer. Eu sou uma pessoa, não é? Antes de ser nutricionista, sou uma pessoa. Mas sei que vou tentar no dia seguinte fazer de forma diferente e isso sim é que começa a fazer a diferença. E se pensarmos nisto numa construção também acaba por ser interessante. Porque imaginemos que estamos a construir uma casa num dia, não é? Nós estamos constantemente a colocar tijolos, passo a passo, e isto é muito importante. E por isso é que temos de trabalhar com a nossa realidade e perceber que as pequenas coisas fazem muita diferença. E eu dou-vos exemplos muito concretos da minha vida, porque acho que isto ajuda sempre. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu cheguei a congelar cerca de 50 refeições. A verdade é que, pronto, ia começar uma fase exigente, se houver mães por aí e pais vão sabê-lo, e eu quis preparar-me para isso, e olhando para trás, se eu não tivesse feito isso, eu digo-vos que tinha andado ali sem saber comer pão com manteiga. Pronto. Tinha sempre, por exemplo, por causa da amamentação, água e frutos secos e fruta desidratada ao pé de mim, para eu conseguir ter snacks, mesmo com pouco tempo, e porque não me levantava muitas das vezes, porque estava a amamentar, ou seja, isto parece que é pouco, mas é muito. Hoje em dia, continuo a fazer muitas destas coisas, mas de forma mais simples, ou seja, eu vou sempre às compras, tento sempre ter em casa as bases, ou seja, não ficar sem nada, tenho sempre ovos, por exemplo, muitas das vezes o meu almoço sexta-feira são os ovos, que são simples, é rápido, não complico, tenho sempre pão em casa, faço sempre comida a mais para congelar, se faço arroz, faço a mais e congelo, se faço uma refeição, por exemplo, num tacho, numa panela, no forno, eu faço logo a contar com a congelação, eu penso logo, será que isto vai dar para mais do que um dia? Uso muito também o forno como aliado, ou seja, quando eu estou a fazer algum prato, uso o calor do forno para fazer mais quantidade ou até umas papas de aveia. Tenho sempre cebola e alho congelados e se calhar até há alguém aqui que acha que isto é um exagero, mas a verdade é que muitas das vezes nós nem tempo temos para estar a partir o alho ou a cebola. Faço 2 ou 3 embalagens de legumes congelados quando os cozinho porque sei que me vai dar para várias refeições, porque é uma coisa que faz parte das nossas refeições e assim não tenho que estar a cozinhar todos os dias. Cada vez mais, para mim, enquanto Maria, é muito importante estar com os meus filhos e com a minha família. E, na verdade, eu não quero condicionar o tempo que passo com eles por causa da alimentação. E sou nutricionista. Por exemplo, e já partilhei isto no outro episódio do podcast, eu vou buscar frango de churrasco e não vou buscar só para uma refeição. Eu conto logo com várias refeições. Levo marmita todos os dias, ou como em casa. E então tenho que ter quase sempre tudo pronto. No máximo, se eu não tiver, é proteína pronta. Ou seja, faço uns ovos ou abro uma lata de atum. Mas normalmente tenho sempre sobras. E, por exemplo, ao domingo, eu também tento sempre organizar minimamente a semana, mas nada de especial, ou seja, pelo menos eu saber o que é que nós vamos comer, se temos sobras do fim de semana, em que dias é que vou estar em teletrabalho ou não. E uma coisa que também faço muito é olhar para a minha agenda, e hoje em dia tento sempre fazer isso à sexta-feira à tarde, olhar para a minha agenda, analisar a minha semana e defini-la de acordo com isso, colocando na agenda o que é importante e que tem que ser um compromisso. Por exemplo, os meus treinos hoje em dia estão sempre na hora e na minha agenda. Apesar de ter recomeçado as minhas corridas, a verdade é que nem sempre consigo, não é? Mas a verdade é que eu tento sempre mexer-me quando consigo subir escadas, andar mais, aproveitar pequeninas oportunidades e, na verdade, acabo por ir fazendo muita diferença. E acredita que isto acaba por ser mais do que suficiente. Está bem? Portanto, espero que leves deste episódio esta partilha, perceber que estas pequeninas mudanças fazem toda a diferença, que mesmo com uma rotina agitada, com filhos ou sem filhos, que há formas
de conseguirmos melhorar a nossa alimentação, temos é que olhar para a nossa rotina, temos que olhar para a nossa agenda, temos que olhar para as nossas dificuldades, para os nossos desafios, e depois de nós conseguirmos fazer essa reflexão, pensar nas estratégias que nos vão permitir atingir o determinado objetivo ou o determinado resultado. Parece que não, que é um exercício muito simples e às vezes até tentamos fazer essa reflexão só e apenas na nossa cabeça, mas só a questão de ter uma folha, de escrever, de pensar, de ir ao pormenor e de tentar arranjar uma estratégia faz toda a diferença. E para terminar, até posso dar aqui um exemplo de alguma das nossas clientes. Muitas das vezes a questão do exercício físico prende-se com a questão dos filhos, andar para trás e para a frente, e as atividades extracurriculares e etc. Muitas das vezes ficamos à espera dos nossos filhos nas atividades extracurriculares e podíamos aproveitar essa hora para ir dar uma caminhada, por exemplo. Não estamos a ter que incluir o exercício físico como mais uma tarefa. Essa tarefa ou esse exercício fica dentro da rotina dessa pessoa. Por exemplo, isto acaba por fazer muita diferença. Ou, por exemplo, à hora do almoço. Na hora do almoço podemos almoçar e depois ir dar uma pequenina caminhada. Parece que não, mas estas coisas acabam por fazer mesmo muita diferença. Outra questão que muitas vezes nos chega, aquela questão de termos sempre muita fome ao final do dia. Mas será que já refletiram porque é que existe essa fome ao final do dia? Ou seja, aquele exercício que eu estava a dizer, qual é que é a dificuldade? A dificuldade é muita fome ao final do dia. Ok, quais é que podem ser as razões e quais é que são as estratégias? Por exemplo, algumas estratégias, garantir que há um dia equilibrado e completo durante o dia, não excluindo determinados alimentos que achamos que muitas das vezes nos fazem aumentar de peso. Se é uma pessoa, por exemplo, que necessita de um doce, que sente sempre aquela necessidade à meia da tarde, será que, por exemplo, terminar as refeições todas com uma peça de fruta doce não vai ajudar a não querer, por exemplo, o chocolate a seguir à refeição? São estas pequeninas coisas que têm que ser refletidas e depois que temos que arranjar estratégias para conseguir lhes dar a volta. Espero que este episódio te tenha motivado e que tenhas percebido que realmente pequeninas coisas podem fazer a diferença. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveito para me acompanhar nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. Sim ao equilíbrio, sim ao bom senso, sim à comida real no dia a dia. A nutricionista diz que sim. A nutricionista